Bem, galerinha, como está a energia de vocês? Espero que estejam tudo tranquilo, né? Então vamos aqui para a nossa próxima aula de circuito em misto. Agora a gente vai fazer as aplicações de circuito em série, circuito em misto, circuito em série, circuito em paralelo, tudo misturado, né? Então vamos agora ver no que dá, né? Agora vamos aplicar os conceitos, né? Quem está em série com quem está em paralelo com quem, né? Vamos aqui, né? Primeiramente, toda situação quando você faz série ou paralelo, pegar os dois juntos e fazer um misto, você vai ter que definir quem é que está em série, quem é que está em paralelo. Então, o R1 está em série com o R2 e o R1 está em série com o R3. Se você observar aqui, ó, o R1 faz uma emenda com o R2, ok? E o R1 faz uma emenda com o R3, ok? Então, por isso, se dá que esse R1 e R2, R1 e R3 está em série. Quem está em paralelo com quem? R2 e R3 estão em paralelo. Por quê? Como foi explicado, extremidades iniciais se tocando, extremidades finais se tocando, fazendo emenda. Então está em paralelo, ok? Então somente essa situação, né? Então a gente vai para a resolução. Primeiro, não tem como a gente aplicar nada ainda de conceito para encontrar alguma grandeza, porque é um circuito misto, então tem que seguir os 3 passos bem direitinho, ok? Primeiro, eu resolvo quem? Inicio por quem? Eu sempre inicio pelo primeiro passo, mas eu quero entender se eu começo a resolver quem é que está em série ou quem está em paralelo. Depende muito do circuito, ok? Depende muito. Neste circuito é o circuito em paralelo. Eu começo sempre pelo paralelo nesse. Então, eu tenho que tirar o REC. Primeiro passo é sempre resistência equivalente, como a gente está estudando. Como são resistências diferentes, né, eu tenho que fazer o produto pela soma ou fazer 1 sobre R1 sobre R2, como na outra fórmula. Então, se fossem resistências iguais, eu só pegaria o valor, devia dividir pela quantidade. Se esse 330 tivesse aqui no lugar do R2. Como não está, né, sem delongas aqui, não vamos perder muito tempo na explicação, vamos mais aplicar. Então, o produto é a parte de cima que multiplica e a soma é a parte de baixo que soma, né? Então, 220 multiplicado por 330, o produto, né, que é a multiplicação, dá 2.600 ohms, 72.600 ohms. E abaixo, na soma abaixo, dá 550 ohms. Então, a resistência equivalente aqui do meu circuito, deu 132 ohms. Não esquece das unidades de medidas aqui no final, ok? Dado em ohms. Então, o que foi que aconteceu aqui, né? A resistência é menor para o circuito paralelo, como eu trabalhei só com R2 e R3, a resistência é menor do que o menor resistor do circuito. Esquece esse cara aqui, estou trabalhando só nesses dois aqui. A resistência é menor do que o menor resistor do circuito, que é 220, a resistência deu aí 132. Agora a gente tem que fazer o que? Redesenhar o circuito. Redesenhar, como a gente fez lá no circuito em paralelo. Redesenhar. Você pega a tensão ali da fonte. Aí você vai fazer o que? Pega o R1, que você não alterou ele, você não mexeu nele. Então, agora você vai pegar o R2 junto com o R3, que deu quem? 132 ohms de resistência. E aí, galera, é o seguinte, a gente tem R1 e R2 com R3. Agora virou um circuito o quê? Virou um circuito em série. Por quê? Tá em circuito em série porque a resistência do R1 está fazendo uma emenda aqui com a resistência do R2 e R3, ó, tá fazendo uma emenda. Por isso é um circuito em série. Em resistência em série, eu só faço o que? R1 mais R2. Então, a resistência equivalente deste meu circuito é quem é só somar
330 mais 132, que vai dar exatamente 462 ohms. Então, a minha resistência equivalente é exatamente 462 ohms de resistência. Então, agora sim, agora eu encontrei a minha resistência total do circuito, ok? Então, a gente vai apagar esse desenho aqui abaixo. Vamos apagá-lo, porque não vamos precisar mais dele. É somente para redesenhar o circuito. Então agora vamos para o segundo passo, né? De fato, esse redesenhar você faz aí do lado do seu caderno, somente para comprovar a parte do circuito misto. Agora a gente vai voltar e vamos voltar aí à continuidade dos nossos trabalhos. Vamos colocar aqui o pincelzinho azul e vamos voltar para o nosso segundo passo. O segundo passo é tirar a corrente do circuito, que é tensão sobre resistência. Se eu quero a corrente total, eu vou pegar pela resistência total. Minha tensão é 4,90 volts sobre minha resistência equivalente. Estou trabalhando aí com circuito em corrente contínua, né? Então é 462 ohms. Então aí vai dar exatamente, eu vou colocar até aqui abaixo, que é uma corrente maior, 0,010606 e por aí vai, uma dízima periódica, né, dada em amperes. Então essa é a minha corrente total do circuito, ok? Então, para comprovar isso aqui lá no simulador, o simulador ele só dá em miliamperes. Então a gente vai ter que pegar as vírgulas 1, 2, 3 casas aqui para minha direita, né? Então tá aí a corrente em amperes. Depois a gente vai ver no simulador. Essa é a minha corrente total, que sai do circuito, passa por cima do R1 e chega no nó. Minha corrente total. Então, como essa corrente passa por cima do R1, eu já tenho uma corrente total aqui e tenho uma resistência. Então eu já posso tirar a tensão, mas vamos guardar aí aos poucos. Vamos para o terceiro passo para a gente comprovar de fato aí todos os nossos procedimentos. Então, para comprovar o terceiro passo, eu tenho que tirar a tensão 1 em cima do meu resistor R1, né? Então, em cima do meu resistor R1, eu vou ter minha corrente total vezes a resistência R1. Minha corrente total está ali abaixo, 0,010606 vezes 330. Então, se eu pegar tudo isso aí, vai dar exatamente aí 3,4 volts, né? Vai dar exatamente 3,5 volts. 3,5 volts em cima do meu carinha aí, do meu R1, 3,5 volts. Então, galera, vamos aqui tirar a tensão 2. A corrente aqui que chega no nó, né? A corrente desce aqui, desce a corrente 1 e depois aqui desce a corrente I2 para esse outro ponto. As duas se somam novamente no nó e retorna para a fonte a mesma corrente, que é a IT, ok? Então, qual é a minha corrente I2 que desce para o meu resistor R2? Aqui eu não tenho mais corrente total, é a corrente no caso I1, né? A corrente 1 desce em cima do meu resistor R2 e eu vou ter a minha resistência R2. Então, qual é a minha corrente 1? Como é que eu vou saber qual é a minha corrente 1 agora, galera? Vamos fazer uma noção aqui. Todo quando é aplicado em circuito misto, se eu tenho 3,5 volts já aqui em cima desse resistor, eu chamo isso aqui de queda de tensão. Chamo de queda, né? Queda de V, queda de tensão. Então, é só você pegar a fonte, que é 4,90, subtrair por 3,5. Então, se você fizer isso, 4,90 menos 3,5 vai dar aí exatamente 1,4 volts em cima desse meu carinha aqui R2, em cima do meu carinha R3. Então essa fórmula aqui você já sabe que dá 1,4 volts, ok? Não precisa nem encontrar a corrente 1.
Só que agora nós vamos encontrar, porque a gente já sabe essa grandeza e já sabe essa. Antes a gente não sabia essa I1 para encontrar a tensão, ok? Então, se aqui deu 1,4 volts no 220, se está em paralelo com 330, qual é o conceito? Circuito em paralelo, a tensão é a mesma para os dois ou para todos os componentes. Então vamos encontrar agora somente aí a corrente 2 e a corrente 3 para finalizar os nossos procedimentos. Corrente 2, eu pego a tensão 2 sobre a resistência 2. Qual é a tensão? 1,4 volts dividido por 220. E vai dar exatamente aí uma corrente de 0,006363 amperes. Minha corrente 2. Agora eu vou lá na minha corrente 3. Tensão 3 dividido por R3. Tensão 3 é 1,4 volts por 330. Se fosse a mesma resistência, não precisaria fazer de novo, né? A gente já tinha encontrado o valor, mas como é resistência diferente, a gente vai achar um valor de corrente exatamente de 0,04242. Então está aí as nossas correntes, né? Então calculamos todas as grandezas possíveis. Vamos só comprovar agora a primeira lei de Kirchhoff. A primeira lei de Kirchhoff, vamos deixar aqui nas correntes. A primeira lei de Kirchhoff, ixi Maria. A primeira lei de Kirchhoff me diz que a corrente total é igual a corrente 1 mais corrente 2. Então, qual é a minha corrente total? Dá 0,01060606 amperes, que é essa correntezinha aqui, ó. Corrente 1, tá aqui ela, ó. 0,006363 amperes, mais corrente 2 está aqui ela, 0,04242 amperes. Então vou baixar aqui novamente minha corrente I1, baixar ela aqui novamente, 0,60606. Então essa somatória aqui vai dar exatamente a mesma corrente total. Então a gente comprovou que a corrente total é igual, tá aqui a igualdade aqui no meio, né? É igual à somatória das correntes. Então está comprovado, galera. Espero que todo mundo tenha compreendido e até a próxima videoaula.